I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm in district in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars to just beat it up like pinata. Tell the job to close the curtains. That bitch make you nervous. Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jordan, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el Latino gang, gang, yeah, tá toda servieta. Olá galera, mais uma vez aqui o professor Adão, professor de ciência. Na aula de hoje estaremos dando continuidade, tá, ao conteúdo da aula anterior, seguindo o currículo de referência do colégio, tá? Espero que no conteúdo de hoje hoje a aula será uma aula mais boa, tá? A gente vai estar estudando sobre os tipos de substâncias, que eu até comentei um pouco na aula anterior, tá bom? Qualquer dúvida, galera, vocês podem estar tirando comigo pelo WhatsApp e nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Não vamos deixar de participar das aulas ao vivo, tá? Essa aula ao vivo, né? A gente tem aula ao vivo, aí eu pego e edito a aula e jogo no link no diário para vocês, tá bom? Vamos participar das aulas ao vivo e que é um momento de tirar dúvida, tá bom? Então, galera, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá. Bom, galera, o professor Adão, professor de ciência, tá? Hoje nós vamos dar início a mais um conteúdo do segundo bimestre referente ao currículo de ensino, tá? O currículo de referência, tá? Então vamos lá, ciência, galera, a disciplina de ciência no oitavo ano, ela é dividida entre a química e a física, tá? Neste momento a gente está mais direcionado, pelo menos nesse bimestre, nós estamos mais direcionados à disciplina de química, tá? Nono ano, professor Adão, segundo bimestre. Vou mudar essas canetinhas aqui, porque senão vai ficar muito repetitivo, muita cor igual, tá usando essas aqui hoje. Bom, galera, hoje nós vamos estar estudando sobre a estrutura da matéria, tá? Estrutura da matéria. Quando a gente inicia a estrutura da matéria, seguindo o nosso currículo de referência, nós vamos estar abordando aqui os modelos atômicos, tá? Os modelos atômicos. Então hoje nós vamos estar estudando esses modelos atômicos. Galera, os modelos atômicos são os aspectos estruturais do átomo, tá? O átomo é a menor partícula que constitui a matéria. Foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição, tá bom? Em 1808, o cientista inglês John Dalton, né? Aqui vou botar aqui o nome do cientista, John Dalton. O John Dalton ele propôs uma explicação para a propriedade da matéria. Como que ele chegou a essas conclusões? Né? Trata-se da primeira teoria atômica, que dá-se as bases para os modelos atômicos conhecidos atualmente. Então ele propôs uma teoria para chegar em conclusão da matéria até nos dias de hoje. A constituição da matéria é um motivo de estudo desde a antiguidade, tá? O pensador Leucipo, então, em 1500, antes de Cristo,
e Demócrito a 460 a.C., né, formulava a ideia de haver um limite para a pequenez da partícula. Então, antes mesmo de John Dalton, esses filósofos da antiguidade já se questionava sobre a estrutura da matéria, de como os objetos são formados, de como as pessoas são formadas. Então, eles já vinham tentando explicações para esse tipo de pergunta. Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas, né? Chamou-se as partículas de último de átomo. A palavra, né, que é derivada dos radicais gregos, que juntos significa que não pode se dividir. É o significado da palavra átomos em gregos, tá bom? Então aqui nós vamos dar início aos modelos atômicos, tá? Para vocês. Depois de toda essa teoria, vamos estudar aqui os... Então vamos por aqui, ó. Então vamos iniciar os modelos atômicos. Os modelos atômicos. Bom, nosso primeiro modelo atômico é o modelo de Dalton, tá? Por bem aqui. Modelo de Dalton. Modelo atômico de Dalton. Bom, galera, o primeiro modelo atômico de Dalton, tá? O primeiro modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar, possui os seguintes princípios. Então, o primeiro modelo atômico de Dalton, ele ficou conhecido, tá? Vou pôr bem aqui, ó. Ficou conhecido como bola de bilhar. Bola de bilhar. Bola de bilhar. Então, o primeiro modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Quais são os princípios para ter chegado nessa teoria? Princípios ou características. Vou pôr aqui. Os primeiros princípios ou características diz o quê? 1. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas de átomos. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas de átomos. Então, o primeiro princípio: todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Segundo princípio: os átomos de diferentes elementos têm diferentes
Tem diferentes propriedades. Tem diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são iguais, são exatamente iguais. Então nós temos, galera, no segundo princípio, os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. O terceiro princípio, os átomos não se alteram. Não se altera quando formam componentes químicos. Quarto princípio. Os átomos são permanentes. São permanentes e indivisível. Não podendo ser criado nem destruído. Então, o quarto princípio diz o quê? Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criado nem destruído. O quinto princípio é as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos, ok? Então, o modelo atômico de Dalton, tá? Ele ficou conhecido como bola de bilhar. Por que como bola de bilhar? Porque para ele o átomo tinha essa característica aqui, ó, de uma bola. Então, o átomo ele ficou conhecido como bola de bilhar porque ele tinha a aparência de uma bola de bilhar, um círculo. Agora vamos para o modelo atômico de Thomson. Modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson foi o modelo atômico de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Ao pesquisar sobre os raios catódicos, tá, esse modelo ele foi descoberto por meio de uma prática física, tá, no qual eles desenvolveram essa pesquisa do átomo por meio de raios catódicos. O físico inglês propôs que o modelo ficou conhecido como modelo de pudim de passas, tá? O modelo atômico de
de Thomson, ele apresentou esse seguinte modelo aqui, ó. Ele ficou representado por esse desenho, tá? O átomo, uma esfera, tá? Nessa esfera, ele dizia que a esfera era positiva e que no meio das esferas havia os elétrons, tá? Elétrons incrustados, o qual ficou apelidado como pudim de passas. Então aqui, ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energias elétricas negativas, tá? As energias. Em 1987, o Thomson sugeriu que os elétrons eram um constituinte universal da matéria. Ele apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna do átomo. Thomson indicava que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas, distribuindo uniformemente. Então ele disse que o átomo era carregado, era constituído de cargas elétricas positivas e negativa, distribuída uniformemente. Tá? Ele descobriu que essa mínima partícula assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Concluiu que os elétrons eram constituídos de todos os tipos de matéria, pois observou que a relação da carga e massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em sua experiência. Então, o que foi que aconteceu? O Thomson ele desenvolveu essa pesquisa do modelo atômico dele por meio de um experimento reconhecido como raios catódicos, tá? Por meio desses raios catódicos, ele chegou à conclusão que que o átomo ele era uma esfera positiva, tá? Que ele era uma esfera positiva e que dentro dessa esfera havia o elétron, tá? Aqui neste estudo de Thomson ocorre a descoberta do elétron, por isso que ele ficou conhecido como pai do elétron, tá? Se alguém perguntar para vocês quem é o pai do elétron, vocês dizem que é o Thomson. Então foi Thomson que descobriu o elétron. Então o modelo de Thomson ele disse o quê? Que o modelo de Thomson era uma esfera positiva, que nessa esfera havia elétrons incrustados e que ele apelidou como pudim de passe. Esse modelo atômico de Thomson ele foi desenvolvido por meio da teoria de raios catódicos, tá? O nosso terceiro modelo, turma, é o modelo de Rutherford, que é o mais aceito. Modelo atômico de Rutherford. Então, o modelo atômico de Rutherford, ele é mais ou menos assim. Vou escrever ele. Vou pôr ele aqui. Não, vou pôr ele bem aqui. Tá. O modelo atômico de Rutherford era uma esfera, tá? Ele dizia o quê? Que dentro dessa esfera, os elétrons, eles giravam ao redor do núcleo, tá? Nesse caso aqui, ó, os elétrons, que o átomo era uma esfera, nessa esfera nós tínhamos um núcleo, que aqui era o núcleo, e ao redor do núcleo giravam os elétrons. Então,
Aqui é o núcleo. E aqui são os elétrons. Então, em 1991, o físico neerlandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. Também ele fez um experimento. Seu objetivo era analisar a trajetória das partículas alfas a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Então ele pegou uma folha de ouro e colocou dentro de uma... Quer dizer, ele pegou uma câmara metálica e no meio dessa câmara metálica ele colocou uma folha de ouro. Era como se aqui fosse a câmara metálica, tá? Que é a câmara metálica, e aqui fosse a folha de ouro. Nesse ensaio de Rutherford, ele observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas e outras partículas que não eram afetadas ultrapassavam a folha, sofrendo desvio. Então ele analisou o quê? Tá? Ele analisou o que, galera? Ele pegou uma câmara metálica. Nessa câmara metálica tinha um elemento radioativo. No meio desse elemento radioativo ele emitia partículas, tá? Que eram as partículas alfa. Ele observou o quê? Que algumas partículas atravessavam a folha de ouro e outras eram ricochetadas e outras batia e voltava. Nesse ensaio, ele observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas e outras partículas não eram afetadas, ultrapassavam a folha sofrendo desvio, tá? Umas atravessavam folhas e sofria desvios. Segundo ele, esse comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão elétrica entre as suas partículas. Pelas observações, afirmou que o átomo era nucleado e em sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno que seria o próprio núcleo. Então, resumindo, galera, eu vou pôr aqui as características do modelo atômico de Rutherford. Tá? As características eram o quê? Era o elétron, né? O elétron, que é esse pontinho aqui, de carga negativa. O elétron de carga negativa em órbita. Em torno do núcleo. Em torno do núcleo central. Então nós temos o que? Nós temos o átomo. No átomo nós temos os elétrons que giram em torno do núcleo, que é este ponto aqui, que é o ponto central. E o núcleo, ele é de carga elétron, né? Carga negativa em órbita em torno do núcleo central. O núcleo é de carga positiva. Pois aqui no núcleo ele é constituído de prótons e nêutrons, tá? Então nós temos o átomo. No átomo nós temos o núcleo, que é constituído por prótons e nêutrons, e o núcleo é de carga positiva. Essa é a característica do modelo atômico de Rutherford, que é o mais aceito. Ele ficou apelidado como modelo planetário. Modelo planetário. Tá bom? Agora a gente vai para o último modelo atômico, que é o de Bohr. Tá bom? Nosso quarto modelo. Modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr
ele é reconhecido como modelo de Ruther-Bohr, tá? No modelo atômico de Bohr, o modelo atômico de Bohr ele é representado dessa forma aqui. Nós temos o núcleo. Nós temos um núcleo que ele é constituído de prótons e nêutrons, tá? E esse modelo ele é constituído por camadas, tá? Cada camada dessa, ela apresenta um nível de energia, tá bom? Não vou explicar isso aqui detalhadamente para vocês, que aqui é mais lá na primeira série do ensino médio, tá bom? Então, ou seja, o modelo atômico de Bohr, o que? O átomo é uma esfera, nessa esfera nós temos um núcleo, e o núcleo é constituído por camadas, tá bom? O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr, então ele surge pela ideia de Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Ruther-Bohr. A teoria do físico dinamarquês Niels Bohr estabeleceu as seguintes concepções atômicas. Tá? Quais foram as concepções atômicas de Ruther de Bohr? Tá? Ele disse o quê? Os elétrons que giram ao redor do núcleo. O elétron gira ao redor do núcleo ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. Então, galera, os elétrons eles giram ao redor do núcleo por meio de uma órbita determinada. O que seria essa órbita determinada? Seria essas camadas aqui do átomo, K, L e M, que é um outro termo que a gente estuda mais detalhadamente lá em tabela periódica. Tá bom? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo princípio, tá? Primeiro, segundo. No segundo, o átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim, a maior parte do átomo é o espaço vazio. Então ele diz o quê? Que o átomo é incrivelmente pequeno. Mesmo assim, a maior parte do átomo é um espaço vazio. Então ele quer dizer o quê? Que o átomo ele é constituído por mais espaço vazio do que preenchido. Dentro do átomo nós temos o quê? O núcleo. E no núcleo nós temos prótons e nêutrons. O diâmetro do núcleo do átomo é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo. Os elétrons, eles giram tão depressa que aparece tomar todo o espaço. Então, ou seja, no modelo de Bohr nós temos o quê? Nós temos o átomo que ele é constituído por camada, e nessas camadas nós temos os elétrons. Segundo princípio, quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula
para a órbita maior e seguinte, voltando depois a sua órbita usual. Então ele quer dizer o seguinte, ó, quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Ele quer dizer o quê? Quando o átomo ele recebe energia, ele passa de uma órbita para outra, tá? E quando essa energia acaba, ele volta para o seu estado normal, tá bom? Então aqui, ó, se o átomo ele recebe energia, esses elétrons ele passa de um nível de menor energia para um nível de maior energia, tá? Ele passa de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Quando essa energia acaba, ele retorna para o nível de menor energia. O quarto quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de um átomo, de uma órbita para outra. Então, galera, quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta da luz. Bohr conseguiu prever o comprimento de onda a partir da constituição do átomo e dos saltos dos elétrons de uma órbita para outra. Então, ele quer dizer o quê? Quando um elétron ele passa de uma órbita para outra, ele libera energia ou calor, tá? Quando ele sai de uma órbita e vai para outra, né? Ele recebe energia. Então, quando ele passa de uma órbita para outra, ele libera energia ou calor em sua forma, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. As nossas aulas hoje foi sobre modelos atômicos, tá? Que são os modelos atômicos de Dalton, Bohr, Thomson, Rutherford e Bohr. Foram nossos 4 modelos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula.